Olá, meu nome é Lorena Victoria e eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido juntamente com a minha orientadora, a professora Cláudia Renata Montalvão, intitulado O papel do design no desenvolvimento dos espaços públicos em cidades inteligentes. Esse trabalho ele tem como objetivo explorar as possibilidades que a abordagem do design possui para o desenvolvimento de espaços públicos com foco nas praças em cidades inteligentes. Caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e de caráter exploratório. O procedimento metodológico ele foi baseado na revisão narrativa de literatura para apresentar um panorama conceitual sobre como os temas e as referências de iniciativas de cidades inteligentes estão relacionadas aos espaços públicos. Então, esse artigo ele surge em um contexto em que se observa uma crescimento exponencial da população urbana mundial. Nós temos dados da ONU que estimam que até 2050, 68% da população vai estar concentrada nas cidades, e justamente com essa expansão da população urbana, nós vemos a difusão de problemas nas cidades, tanto de ordem econômica quanto ambiental ou social. E, diante disso, é necessário que hajam medidas para conter esses problemas e que possam promover ambientes dignos e com qualidade de vida para os cidadãos. Nós observamos também a Agenda 2030 da ONU, que estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo no objetivo 11, focado nas cidades e comunidades sustentáveis, um tópico especialmente voltado para a questão dos espaços públicos, que é o tópico 11.7, que fala sobre a promoção do acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, especialmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, além desses dois tópicos, a gente tem um outro fator que evidenciou a importância dos espaços públicos, que foi a pandemia do Covid-19, que evidenciou o valor e a necessidade das áreas verdes, e dos espaços públicos abertos nas cidades, a partir do momento em que a população ela foi submetida a longos períodos de isolamento social, e quando houve a flexibilização desse isolamento, foi observada uma sociedade muito mais ávida para desfrutar dos espaços livres públicos e também pela retomada do convívio social, que são fatores extremamente importantes para a saúde tanto física quanto mental da população. Ao trabalhar sobre a questão das cidades inteligentes, a gente observa como uma alternativa para o desenvolvimento da qualidade de vida urbana, com soluções que confrontam justamente esses problemas urbanos e que busquem modos de vida mais sustentáveis, justos e colaborativos. Então, Bosquelli ele fala que na cidade inteligente os cidadãos eles estão no centro do desenvolvimento e as tecnologias da informação e comunicação elas são utilizadas na gestão urbana para proporcionar eficiência. Silva já traz a questão da cidade inteligente como uma cidade que integra infraestruturas e serviços mediados pela tecnologia, aprendizado social, com o intuito de consolidar a infraestrutura humana e governança para a melhoria institucional e engajamento dos cidadãos. O Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, eles estabelecem essas 6 dimensões que tem aqui no slide, que são essenciais para uma cidade inteligente, que são elas a governança inteligente a partir da participação e empoderamento, pessoas inteligentes que está relacionada à questão da criatividade e do capital social, o ambiente inteligente que está relacionado aos recursos e sustentabilidade, a mobilidade inteligente relacionada à questão da infraestrutura e do transporte, a vida inteligente que faz referência à cultura e qualidade de vida, e a economia inteligente que faz referência à inovação e competitividade inteligente. Além disso, a gente também tem a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que estabelece alguns princípios balizadores para promover uma cidade inteligente e também diretrizes norteadoras que vão justamente nortear a ação. Em relação aos princípios balizadores, eles se dividem em 5, que são respeito à diversidade territorial brasileira, conservação do meio ambiente, integração dos campos urbano e digital, interesse público acima de tudo e uma visão sistêmica da cidade e da transformação digital. Ao se tratar das diretrizes que vão nortear a ação para uma cidade inteligente, nós temos 6, que são construir resposta para os problemas locais, promover o desenvolvimento urbano sustentável, promover a educação e inclusão digital, estimular o protagonismo comunitário, colaborar e estabelecer parcerias e decidir com bases em evidências.
Então, a partir disso, a gente observa que as cidades inteligentes, elas visam justamente promover um planejamento urbano mais consciente, que esteja de fato atento às reais necessidades às reais necessidades de cada local, e com formas de governança que sejam mais participativas, e os cidadãos, eles se enquadrem como atores essenciais no processo de tomada de decisão. E como é que o design ele se insere nisso tudo? Qual é o papel dele? O design ele pode exercer um papel fundamental através dos seus métodos e técnicas para a inovação social, com a resolução de problemas e no processo de trazer as pessoas para o cerne das discussões, resultando assim no crescimento do senso de pertencimento e na apropriação dos espaços públicos nas cidades. Manzini fala que o papel do especialista em design caracteriza-se justamente em promover a inovação social através das suas habilidades e competências para reconhecer casos promissores e transformá-los em soluções mais eficazes, atrativas, duradouras e possivelmente replicáveis. Então, as cidades inteligentes, elas trabalham em cima dessas abordagens participativas e centradas no cidadão. Então, elas possibilitam espaços públicos que sejam requalificados para atender às reais necessidades dos usuários e assim atraindo mais pessoas e, consequentemente, mais recursos. E como é que o design vem? Ele vem com esse papel no planejamento urbano, né? Ele pode se inserir através das suas metodologias, como eu citei anteriormente, a partir da cocriação, o design participativo, ajudando a trazer esse cidadão para que ele possa levantar os aspectos que são importantes no processo de compreensão do contexto urbano. Então, essas abordagens, elas permitem a integração entre os cidadãos, os gestores, os projetistas e planejadores urbanos, favorecendo um desenvolvimento que atenda os requisitos de uma cidade inteligente e que supra a necessidade da população local. Então, ao longo do artigo, eu cito dois exemplos. Um exemplo é o projeto Conexões Urbanas. Ele se iniciou em 2022, mas o exemplo que eu trago foi posto em ação no ano de 2023, na cidade de Barracão, no Paraná, e na cidade de Bernardo de Irigoyen, na Argentina, onde foi realizadas oficinas participativas com crianças de 9 a 14 anos para desenvolver proposta para dois espaços públicos em cada cidade. Então, foram realizadas essas oficinas nas escolas e as crianças puderam, a partir de metodologias participativas que o design oferece, e elas falaram, né, através de desenhos e outras técnicas, o que é que elas esperavam desses espaços públicos. E a partir disso, a equipe responsável reuniu esse material e estabeleceu um documento que foi entregue à prefeitura local para que eles possam dar prosseguimento a essas ideias, baseada justamente nos anseios da população, das pessoas que de fato utilizam aquele espaço. Outra questão que eu trago é a cidade de São Luís do Maranhão. É uma cidade que está dando passos iniciais para se transformar em uma cidade inteligente, né, para que tenha iniciativas de cidades inteligentes. E o plano plurianual da cidade teve como lema São Luís, cidade inteligente. Então, ele definiu os focos da administração pública em 5 eixos principais: cidade humana, cidade saudável, cidade legal, cidade sustentável e cidade empreendedora, justamente para buscar alcançar esse status de cidade inteligente. Então, eu trago esse exemplo justamente como uma cidade que tem um potencial de se utilizar das abordagens do design para justamente trazer essas iniciativas de cidade inteligente e tentar alcançar esse status, buscando justamente promover uma qualidade de vida para a população. Então, a gente observa que nesses 5 eixos citados, o design ele tem esse potencial de atuar para potencializar o desenvolvimento da cidade e trazer o cidadão para o centro do debate. Então, os próximos passos que a capital maranhense devem introduzir é justamente trazer a população para essas discussões, podendo utilizar essas metodologias, como citadas anteriormente, como, por exemplo, a do projeto Conexões Urbanas, para que haja uma melhoria desses espaços públicos na cidade. Então, diante do que foi exposto, né, ao longo da apresentação e ao longo do artigo, a gente consegue traçar alguns tópicos que se relacionam em relação a estes 3 temas principais, que é espaços públicos, as cidades inteligentes e o design.
para que possa contribuir justamente na reflexão e no desenvolvimento de projetos futuros que visam promover essa qualidade de vida urbana, tendo as pessoas, né, no caso os cidadãos, como foco principal. Ao se tratar espaços públicos, em especial as praças, no contexto das cidades inteligentes, a gente observa um potencial para a promoção da qualidade de vida urbana, tendo em vista a função social que esse espaço desempenha nessas áreas, quando bem planejadas. Através do protagonismo comunitário e da inovação social, que podem ser atingidos através de metodologias do design, a cidade ela pode receber projetos e iniciativas que atendam às reais demandas da sociedade. Então, esses processos participativos, eles ajudam na criação de um senso de pertencimento da população com espaços urbanos, fazendo com que elas se sintam acolhidas e também responsáveis pelos lugares. Isso é fundamental, porque ajuda na promoção dos espaços públicos dignos, acessíveis e seguros. Muito obrigada pela atenção, e é isso.